9 personagens famosos porque o roteiro sempre ajuda. 1. Arlequina. Harley Quinn é sem dúvida o maior caso de sucesso da DC nos últimos 30 anos, cara. Foi absurda a forma como ela cresceu nesse meio período. Começando lá na série animada do Batman dos anos 90, ela se tornou uma favorita dos fãs e tem crescido constantemente em popularidade. Ela é uma personagem interessante, mas sua popularidade a afetou negativamente de várias maneiras. Ela é uma heroína de nível de rua que lidou com algumas coisas que deveriam estar muito além dela, né? Tipo ameaças intergalácticas. A Arlequina é praticamente o Deadpool da DC, cara, com toda uma história no mesmo estilinho. Ela é uma estrela completa, com legiões de fãs malucos, e isso vem com ela vencendo todas as lutas em que está, não importa o quão improvável seja. Ela pode ser uma ótima personagem, né? Tanto que ela era uma vilã e foi transformada nessa anti-heroína, quase praticamente heroína mesmo. Mas ganhar sempre faz com que a gente comece a suspeitar que ela tomou alguns esteroides aí, conhecidos como a mão do roteirista, né? Perder também é saudável uma vez ou outra, pô. Deixa a gente mais forte, tá ligado? 2. Ravenna. Os Jovens Titãs são alguns dos personagens mais populares da DC até hoje, né? Seja com os leitores de quadrinhos ou com a galera que viu o desenho quando era criança. E a Ravenna tem muitos seguidores também, cara, graças aos quadrinhos e desenhos que ela participou ao longo do tempo. Mas seu problema começa justamente aí, tá? Pois a sua personalidade é um tantinho vazia, sendo pouco aprofundada aí. Quando é aprofundada, é da hora, mas dificilmente a gente vê isso. Infelizmente, sua infinidade de poderes acaba definindo ela mais do que ela realmente é. Cada história focada na Ravenna gira em torno de seus poderes, cara. 100% das vezes é isso. Ou ela tá perdendo o controle deles, ou alguém quer usá-lo para ter eles. O ideal, né, seria o personagem denso e sombrio, mas que mostre alguma personalidade diferente também. Não sendo apenas uma coisa. Ah, ela é aquela pessoa que é sombria, que é dark, e só. Porra, não, tem que desenvolver, né? Ela é mais amada pelo estilo de gótica trevosa da escuridão do que por qualquer outra coisa, o que é uma pena, né? Mas o roteiro sempre ajuda aí, fazendo ela ser extremamente poderosa. 3. Lanterna Verde. O grande herói Hal Jordan tem uma rica história com a DC. Conhecido como o maior Lanterna Verde da história das tropas dos Lanternas, ele é praticamente o porta-bandeira do grupo, né? Mas para muita gente, não é o personagem mais interessante deles. Ele é alguém que se destacou lá na Era de Prata dos quadrinhos, e mesmo depois de todos esses anos, não mudou muito em relação ao que sabemos dele. Embora isso possa funcionar bem, como nas histórias do Grant Morrison, né, com parceria aí do Liam Sharp, não é algo que seja bom o suficiente para construir uma franquia hoje em dia. Existem tantos outros Lanternas Verdes na Terra, e alguns deles são melhores que o Hal na questão de personalidade e profundidade. Ele está basicamente aproveitando seu status como o primeiro Lanterna da DC para se manter no topo. Ele é o melhor simplesmente porque é o que a DC informou para os leitores, cara, apenas isso, enquanto os outros Lanternas conquistaram seu poder e prestígio com muito suor e esforço. 4. Batman. O Batman enfrenta os vilões mais perigosos de Gotham e vence porque é mais inteligente e melhor equipado do que eles. Isso é muito bom em suas aventuras solo contra os vários tipos de mafiosos e gangsters insanos que ele luta, né? Mas deveria ser diferente quando ele está com a Liga da Justiça, com tantos nomes gigantes lá no meio, mas não é. Já foram muitos os escritores que fizeram dele como o ser mais forte da Liga, e mesmo tendo seu mérito, é algo que aí, pô, chateia com o tempo. Além disso, a DC o coloca em tudo quanto é história, tirando oportunidades de outros personagens brilharem. A popularidade do Batman move os quadrinhos pra frente, mas o fato dele estar em todos os lugares o tempo todo mata qualquer coisa de especial sobre o personagem em si. É aquele velho papo de que tudo em excesso faz mal, sabe? A única coisa que não faz mal são os vídeos do canal Super Hero, do Super Hero Society e a live do The Nerd, beleza? Isso aí pode assistir à vontade. 5. Flash. Barry Allen começou a Era de Prata dos quadrinhos, mas também foi o principal símbolo necessário para fazer com que toda a trama da Crise nas Infinitas Terras pudesse rolar direitinho. Esse é o orgulho que ele pode levar para casa com certeza. Substituído aí por seu pupilo Wally West, o Barry acabou sendo deixado para trás, ficando preso aí na Era de Prata. O Wally era melhor que ele em todos os sentidos nos quadrinhos, e ninguém esperava que Barry voltasse para as histórias em um curto período de tempo. Quando ressuscitou, ele roubou completamente o lugar do menino Wally West, tirando até sua personalidade por completo. Os criadores se esforçaram para torná-lo importante novamente, mas ficou parecendo levemente artificial demais. A torcida dos fãs do Barry Allen era formada principalmente pelas pessoas mais poderosas da DC, dos escritores e empresários.
e isso fez toda a diferença por muito tempo, né, que fez ele voltar e tudo mais. 6. Poderosa. Poderosa é uma personagem bem interessante na história da DC. Originalmente era uma versão da Supergirl da Terra 2. Ela foi trazida para o universo DC principal em Crise das Infinitas Terras, e desde então tem chamado bastante atenção para si mesma. A Poderosa tem muitos pontos altos, mas ela praticamente rouba os holofotes toda vez que aparece. A famosa Power Girl, a nossa Poderosa, esteve ausente nos últimos anos nos quadrinhos, mas recentemente voltou. Ela tem seus bons destaques, mas ela é basicamente apenas uma Supergirl aí um pouquinho mais trevosa, né? Mais malvada, digamos assim. É apenas uma questão de tempo até que os escritores comecem a errar na mão e deixar ela de lado mais uma vez, né? Vamos torcer para isso não acontecer nesse caso. 7. Caçador de Marte. O Caçador de Marte tem sido um dos heróis mais poderosos do universo DC. Isso é um dom, mas também uma maldição. Ele é basicamente o cinto de utilidades do Batman, mas meio que seu desenvolvimento para por aí. Sua fraqueza ao fogo é bastante boba hoje em dia, tornando a coisa toda meio ridícula, né? Especialmente com o quão comum o fogo é dentro das batalhas de super-heróis com vilões. Além disso, ele é um personagem que infelizmente fica bastante genérico atualmente, mesmo que ele não fosse assim quando foi criado. Isso é um problema para alguém da Liga da Justiça, pois ele está cercado por algumas das maiores personalidades dos mundos dos super-heróis. O pior é que muitas vezes os escritores esquecem de focar em sua personalidade e tratam ele apenas como um cara verde cheio de poderes incrivelmente irados. O maluco é brabo demais. Porém, o roteiro acaba puxando sardinha pra ele, né? Fazendo com que ele ganhe um grande destaque aí em questão de superpoderes, mas infelizmente é mal desenvolvido a sua personalidade. 8. Lobo. Lobo é o anti-herói mais brutal e marcante de toda a DC. Com causa e sobra pra provar isso, mas infelizmente era tudo pra ser uma piada, cara. O objetivo do personagem era satirizar os excessos sombrios e corajosos dos quadrinhos dos anos 90, mas os leitores levaram isso a sério demais. Então, os criadores também começaram a levar a sério e tentaram fazer do exagero algo normal no personagem, ficando parecendo forçado, porque quando alguém sai naturalmente, é difícil que essa transição não fique zoada. O Lobo vence todas as lutas que participa, e sua atitude boladona de cara durão pode ser bem irritante de vez em quando, né? O personagem tem muitos fãs por causa dos excessos que foram feitos para zombar desse tipo de personagem. Isso o tirou de algo que era realmente uma ótima sátira e o tornou um personagem mais vazio e estereotipado ao mesmo tempo. Mas ainda é da hora pra caramba ler as suas histórias, cara. É só doideira. 9. Robin. Damian Wayne entrou e roubou todos os holofotes do Tim Drake. Seu renome ali como filho do Batman e da Talia al Ghul imediatamente o tornou importante na trama, e sua tendência à ultraviolência o tornou uma personagem estereotipada e maneirão de certa forma. Embora ele tenha crescido um pouco ao longo dos anos, ele ainda é basicamente o mesmo personagem que era quando surgiu nas histórias. Damian ainda é um pouco violento demais para ser simpático, e mesmo assim ele nunca vai pro extremo ou melhora na questão da brutalidade. Suas histórias geralmente funcionam da mesma maneira, né? Seu senso de superioridade e habilidade de luta sendo o centro do palco, ao invés de darem para ele um arco de desenvolvimento do personagem. Então, assim como outros personagens dessa lista, o roteiro ajuda ele a ter destaque, mas acaba também aí pisando na bola quando o assunto é desenvolvimento do personagem. Mas é isso, galera, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!